Isso aqui... Bom, eu vou fazer esse vídeo porque eu vi que eu tô recebendo muitas mensagens no direct com dúvida em relação ao compensado e descompensado. Que assim, realmente é babado, né? Não é fácil não. Mas com amor e carinho, força e fé, a gente consegue aprender, tá certo? Então eu vou detalhar do compensado e descompensado, tá? Que eu ainda não detalhei nos vídeos anteriores. Então eu vou fazer esse momento só para detalhar, tá? Então, eu vou pegar aqui um exemplo, que inclusive é um exemplo que está no exercício de vocês. Apesar que eu vou responder, mas tentem fazer sozinhos o exercício, tá? Eu vou responder alguns do exercício só para tirar esta dúvida, tá? E aí esse vídeo fica gravado e aí a pessoa pode ver quantas vezes quiser, tá? Então, eu vou usar aqui, deixa eu ver, este exemplo aqui, tá? Desse paciente... Ok, esse exemplo aqui real desse paciente, tá? É do exercício de vocês da primeira questão, tá? Então, vou responder ele. Então, o paciente, ele tem um pH de 7,5, então, vou colocar aqui, né? Então, pH de 7,5, 7,25, perdão. A pressão parcial de CO2 desse paciente tem 30 milímetros de mercúrio, tá? E o bicarbonato deu 17 mili equivalente litros, certo? Então, pelo pH 7,25, a gente viu que ele não tá normal, né? Então, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Deixa eu mostrar aqui. Tá? Então, esse pH 7,25, ele não tá normal. Por quê? A gente viu que o normal está entre 7,35 e 7,45. Se tá abaixo de 7,35, né? 7,25, esse 7,25 significa que pelo pH esse paciente estaria o quê? Em acidose. Pela pressão parcial de CO2 está 30. Também não está normal, porque o normal da pressão parcial de CO2 é entre 35 e 45. Como está 30, então abaixo de 35, significa que o paciente está o quê? Em alcalose. Se tivesse acima de 45, estaria em acidose. Como 30 está abaixo de 35, esse paciente está em alcalose. Certo? E o bicarbonato, ele tá o quê? Ele é 17, né? Deu 17. Então, tá normal? Não. Por quê? Porque o normal seria que esse bicarbonato ficasse entre 22 e 26. Abaixo de 22, aqui ó, o normal seria, o bicarbonato desse paciente tá 17 e o normal seria entre 22 e 26. Só que 17 tá abaixo de 22. Então, pelo bicarbonato, esse paciente tá o quê? Em acidose. Como interpretar a gaso? Tá? Então, primeiro ponto. Quem determina o primeiro nome? pH. Então, esse paciente está em quê? Acidose. Vou colocar aqui. Acidose. Certo? Porque o primeiro nome, quem determina é o pH. pH deu acidose. O segundo nome da gaso é aquele que deu o quê? Igual ao pH. Então, quem é que deu acidose também? Igual ao pH. Então, pH deu acidose. Quem foi que deu acidose também? Pressão parcial de CO2. A gente viu que a pressão arterial de CO2, uma alteração aqui o quê? Metabólica. Se fosse uma alteração na pressão parcial de CO2, é o quê? Respiratória. Mas quem foi que deu igual ao pH? Quem foi que deu a acidose? A respiratória ou a metabólica? Foi a
metabólica. Então, aqui eu digo que ele está em acidose o quê? Metabólica. Agora, eu vou aprofundar a dúvida de vocês. Gente, esse 3 aqui, basicamente, a gente vai olhar o pH. Se o pH está normal ou se o pH está... Vou botar aqui normal. Deixa eu botar mais pra cá, porque fica melhor, fica mais espaço. pH. Você vai ver se o pH tá normal ou se o pH não está normal. Tá? E isso tem até um slide que é esse aqui, ó. Depois vocês conferem. Eu vou fazer um esqueminha sobre isso, tá? Do compensado e descompensado, tá? Então, vê. Se o pH tá normal... ele pode, esse número 3 aqui, pode dar duas opções, que a gente chama de completamente compensado ou o que a gente chama de parcialmente compensado. Por isso que só respondendo, nunca vai ser só compensado. Ou ele é completamente compensado, ou ele é parcialmente compensado, tá? E quando ele não dá normal... Quando o pH não está normal, certo? Quando o pH vou botar aqui, não estiver normal, o que é que a gente chama? Ele pode dar dois resultados. Ele pode dar parcialmente compensado ou descompensado. Então, resumindo, esse nome 3 aqui, eu tenho 4 opções, tá? Esse número 3 aqui, da gasometria, ele pode ser 4 opções. Quais são as opções que você tem? Completamente compensado, parcialmente compensado, parcialmente compensado. Ô, Paula, mas esse parcialmente compensado não é a mesma coisa de parcialmente compensado aqui? O nome, a escrita é igual, mas para eu chegar a esse valor é de maneira diferente. Já vou explicar para vocês. E pode dar o quê? Descompensado, tá? Então, sempre você vai levar essa regrinha, tá? Então, por exemplo, o pH deu normal, gente? Não. O pH não tá normal. O pH não ficou entre 7,35 e 7,45. O pH deu acidose. Então... o pH deu o quê? Não normal. Se fosse normal, tu ia para essas duas opções. O pH deu o quê? Não normal. Então, a resposta para essa gasometria pode ser parcialmente compensado ou pode ser o quê? Descompensado. Quando é parcialmente compensado? Aqui ajuda. E o descompensado? Não ajuda. E quem ajuda e quem não ajuda? Aquele que é diferente do pH. Tá? Então, veja só. Então, primeira coisa, para o número 3 aqui da gaso eu saber, primeiro eu vou olhar o pH. O pH deu normal? Não. Deu acidose. Se fosse normal, se desse normal, eu teria o quê? Completamente, ou ele seria completamente compensado ou parcialmente compensado. O pH, gente, não deu normal. Certo? Esse pH aqui, ele não deu normal. Então, se o pH, né, não deu normal, ele só tem essas duas opções. Ó, quando o pH não está, ó, o pH não estiver normal, essa gaso, ela só pode dar parcialmente compensado ou descompensado. Quando é que ele dá parcialmente compensado? Quando aquele que é diferente de CO2, aquele que é diferente do pH, né, ajudar. Se esse diferente do pH não ajudar, ele é descompensado. Então, por exemplo, aqui, quem é que deu diferente do pH? Pressão parcial de CO2, conferem. Tá ajudando ou não tá ajudando? Está ajudando. Por quê? Porque o indivíduo tá em acidose e o contrário ao pH tá ajudando. Então, ou seja, essa resposta para essa gasometria é o quê? Parcialmente compensado. Por quê? Porque aquele que é diferente do pH está ajudando. Então, a gente chama de parcialmente compensado. Então, a gente diz que ajuda, tá? Então, a resposta para essa questão seria o número 3. Aqui seria parcialmente
compensado. Tá? Então, a interpretação dessa gase seria acidose metabólica parcialmente compensado. Tá? Agora, como eu disse para vocês, se o pH tivesse dado normal, lembra desse exemplo aqui? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Acho que foi o primeiro exemplo. Aqui. Lembra que o pH deu normal, né? Nesse primeiro exemplo que eu dei no vídeo. Então, já que o pH deu normal, você só tem duas opções. Ou completamente compensado, se aquele que é diferente do pH, né, ajuda. Certo? Aquele que é diferente do pH ajuda, dá completamente compensado. E esse aqui não, e o parcialmente compensado aqui não ajuda. Quando aquele diferente de pH não ajudar. Então, nesse caso aqui que eu dei do primeiro vídeo, volta aí pro primeiro vídeo, caso você tenha anotado, né? Então, vê, o pH deu acidose, né? Pressão parcial de CO2 deu acidose e o bicarbonato deu alcalose. Então, o certo da interpretação da gaso foi o quê? O pH, primeiro nome, quem define é o pH, acidose. Quem foi que deu igual ao pH? Pressão parcial de CO2, que a gente chama de alteração o quê? Respiratória, tá aqui. E esse terceiro nome, como é que a gente determina esse terceiro nome? Olha a regrinha aqui. O terceiro nome, gente, a gente segue essa regra. O pH deu normal ou não normal? O pH, a gente botou que tinha uma tendência para acidose, mas ele não tá normal, 7,36. Normal tá vendo entre 7,36, o 7,36 fica entre 7,35 e 7,45. Deu o quê? O pH normal, né? Então, se o pH deu normal, gente, esse paciente ele pode ser completamente compensado ou parcialmente compensado. Mas por que ele foi completamente compensado? Porque aquele que é diferente de pH, que é esse daqui, tá ajudando. Ou seja, o paciente tá morrendo em acidose e ele tá fazendo o efeito contrário, alcalose, tá? Então, a resposta correta é se o pH dele deu normal, a gente viu, e a gente viu que o diferente de pH tá ajudando, então é completamente compensado. Agora, se aqui os três, como a colega disse, se os três tivessem dado acidose, tá ajudando, minha gente? Tá ajudando? Não, não tá ajudando. Mas o pH, digamos, se esses dois aqui, esse aqui dessa acidose e esse aqui dessa acidose, certo? E o pH que deu normal. pH normal e deu tudo acidose. Tá ajudando? Não, não tá ajudando. Então, seria parcialmente compensado. Tá? Então, por exemplo, se os três aqui desse acidose, vamos botar aqui um exemplo. Tá? Vamos botar aqui acidose, que foi até o exemplo que a menina, tem alguém que perguntou. Acidose. Isso aqui, o pH, pressão parcial de CO2, né? E bicarbonato. Bom, sim, lembrando que aqui o pH deu normal, lembra? O primeiro exemplo que eu dei, 7,36, o pH deu normal. Só que a gente botou uma tendência para acidose. Ficou mais próximo da acidose, mas o pH está normal. Então, então, o primeiro nome, quem define é quem? pH. Que a gente não vai botar como normal, por quê? Porque esses dois deram alterados. Então, a gente não pode botar como normal, a gente vai botar a tendência. A gente vai botar a tendência para acidose. Por quê? Apesar do pH estar normal, mas o indivíduo está se lascando, né? Tá ácido e ácido. Né? Então, o primeiro nome, quem determina é o pH. O segundo nome, quem determina é aquele que deu igual ao pH. Os dois deram igual ao pH, então seria acidose o quê? Metabólica e respiratória também, porque alterou os dois. Eita. Espera aí, certo?
E o terceiro nome, quem vai determinar? A gente vai seguir sempre essa regra aqui. Então, memoriza essa regra aqui. O pH deu normal ou não normal? Aqui o pH deu normal. Então, eu vou usar esta regra aqui, certo? Aí, ou seja, se essa regra aqui do normal, ele pode ser duas opções, completamente compensado ou parcialmente compensado. Como é que eu sei que ele é parcialmente compensado? Quando o diferente de pH não ajuda. Agora, se o diferente de pH ajudar, é completamente compensado. Gente, alguém aqui deu diferente de pH. O pH deu uma tendência para acidose. Aqui deu acidose e aqui deu acidose. Alguém está ajudando? Não. Então, o pH está normal, mas não deu nenhum diferente de pH. Então, ninguém está ajudando. Então, a interpretação dessa gaso aqui é parcialmente compensado. Tá? Então, essa regra aqui é a regra geral que você vai ter que aprender. Então, lembre-se que o terceiro nome de pH pode dar completamente compensado, parcialmente compensado, ou parcialmente compensado, ou descompensado. O completamente compensado ajuda, né? O diferente de pH ajuda. O diferente de pH aqui não ajuda. No parcialmente compensado, o diferente de pH ajuda e o descompensado, o diferente de pH não ajuda. Né? Então, ou seja, esse número 3 aqui só pode ser essas 4 opções. Como é que eu vou saber, Paula? Primeiro, você vai olhar o pH. Se o pH está normal ou se não está normal. Se o pH der normal, pode ser CC, completamente compensado, se o diferente pH ajudar. Ou pode ser parcialmente compensado, se o diferente de pH não ajudar. Se o pH der normal, pode ser parcialmente compensado se ajudar. Então, cuidado para não confundir. O parcialmente compensado aqui ajuda e esse parcialmente compensado aqui não ajuda, tá? E, como eu falei para vocês, o pH não estiver normal, ele pode ser parcialmente compensado quando o diferente de pH ajuda, ou ele pode ser descompensado quando o diferente de pH não ajuda. Então, ou seja, essa gaso 3... pode ser um desses 3 aqui, tá? Professora, como é que a gente aprende isso? Praticando. Então, o que eu acho... eu me botei 4 exemplos de gaso. Façam... essa semana eu não vou dar mais aula. Essa vai ser a aula. Por quê? Porque eu acho essa aula um pouco pesada para que vocês tenham tempo de revisar a aula e praticar. Porque é treino. Então, à medida que você vai fazendo o exercício. Ah, professora, eu não entendi nada. Vá tentando. Porque aí, quando você vai fazendo na prática, você vai voltando para os vídeos, vai tirando dúvida. Faça o exercício, que isso vai dar uma clareada. E aí, até para eu poder te ajudar e ver onde é que você está com dificuldade. Mas eu vou dizer a vocês, não se assustem. Aparentemente parece ser difícil, mas não é. Quando você praticar, você vai ver que vai se tornar fácil, tá certo? Mas, basicamente, eu não ia entrar nessa profundidade aqui não, na aula não. Mas como me perguntaram muito assim no direct, aí eu acabei aprofundando, tá? Mas é basicamente isso.